Nação Alvinegra, estamos aqui para mais um vídeo do canal Ceará. Notícias do Vozão mais querido aí do estado, o único campeão, bicampeão invicto da Copa do Nordeste. Sim, é pura da verdade. Bem, galera, antes de mais nada, dá aquele like lá, se inscreva no canal, beleza? Compartilhem, né? Faça o download, curtam nossos vídeos aí, beleza? Estamos fazendo aí um sorteio de uma xícara personalizada do Vozão, né? E de uma camisa oficial do Vozão também, oficial, viu, galera? Vai estar na descrição dos vídeos aí, para vocês verem ali como participar, beleza? E vamos pra cima para mais um pós-jogo aí do nosso Vozão mais querido. Pra frente, galera. Bem, estamos para mais um jogo, né, do nosso Vozão, Ceará e Palmeiras. Mais uma decisão, mais um time difícil. Série A não é fácil, todo mundo sabe, né? Todo mundo sabe que não é fácil. Então, galera, inclusive aí até o São Paulo aí, né, disputando aí o título, né, e tropeçou contra o Coritiba, né? Você vê que os times estão brigando mesmo, né? O time lá de baixo consegue resultados aí, né? Tirar pontos dos clubes que estão brigando lá em cima, né? Bem, galera, aí é a notícia aí do GE Globo Esporte, né? Para vocês se atualizarem, né? Mais um pós-jogo, né? Aliás, mais um pré-jogo, beleza? Viu? Não é um pós-jogo, é um pré-jogo, beleza? Bem, galera, aí do Globo Esporte, após cumprir suspensão, né? O Bruno Pacheco, né? Lateral aí, né? Um dos melhores, o melhor, se não o melhor, para mim é o melhor. Para mim é o melhor lateral do futebol brasileiro atualmente. Retorna para a equipe titular, Bruno Pacheco, né? Que deve ser escalada assim, ó. A escalação será, deve ser assim, não é que seja, né, 100% esta escalação, mas provável que seja esta, beleza? Bem, fica assim: Richard no gol, Samuel Xavier na lateral, Thiago, né, nosso zagueirão aí, e Luiz Otávio também na zaga, né? Bruno Pacheco na lateral também, Fabinho, né, na volância Fabinho, Fernando Sobral, e no meio de campo o Vina, né? Nosso craque Vina, né? Vina é matador. Vina, né? No ataque Léo Chu e Clemão, né? Aí o time do Ceará já tá na memória de todo torcedor, né? Não tem nem o que dizer, né? E aí, este é a provável escalação do nosso Vozão para este jogo contra o Palmeiras, que provavelmente seja transmitido pela TV Verdes Mares aí do canal 10 aqui do nosso estado, né? Então dá para todo mundo aí tá ligado aí, tranquilo, na sua casinha aí, tomando aquela gelada para quem bebe, né? Beleza? E com aquela energia positiva, né? Para mais uma vitória aí que nós temos que ganhar, não é fácil, né? Principalmente esse Palmeiras que foi uma pedra no sapato esse ano pra gente aí, né? Conseguimos tirar conseguimos eliminar, né, da Copa do Brasil, né? Fomos também, né, porque o time deles também tem muita qualidade, a gente sabe disso, né? Porque eles estão numa crescente muito grande, né? Praticamente não perde uma sequência enorme de vitórias, né? Isso aí complica, né? Não é fácil, não é, né? E é isso mesmo, né? Futebol tem dessas coisas, né? Chegamos aonde poderíamos chegar, poderia ter sido melhor, com certeza, mas é o futebol, né? Quem sabe na próxima aí vai dar certo e nós temos coisas melhores ainda nesse campeonato para fazer e vamos fazer. E que esse é um jogo, uma decisão, né? Agora daqui para frente, minha opinião, uma decisão enorme na carteira. Pois bem, galera, aí gostaria de passar por mim para vocês também das informações aqui do diário, né?
do Diário do Nordeste, para não deixar de passar em branco, né, informações sobre o nosso Vozão mais querido, né? Bem, diz o seguinte: 3 fatores para o clube superar a melhor campanha da história na Série A. A melhor campanha, viu, galera? O time comandado por Guto Ferreira está próximo do desempenho do vovô de 2010. Foi uma das melhores campanhas que nós tivemos, né? Pra quem lembra aí, né? Que era Geraldo e companhia, né? Bem, o Ceará faz campanha histórica na Série A do Campeonato Brasileiro. Sob o comando de Guto Ferreira, o vovô aplicou goleadas em rivais como Vasco e Goiás. Bateu o atual campeão Flamengo 2 vezes e também garantiu 100% frente ao segundo time do estado, né? Segundo a história. Longe da zona de rebaixamento, se firmou na briga por vaga internacional e chega na reta final até com chance de taça Libertadores. Vou aí prometer. É tudo escrito com grandeza. É grande, o Vozão é grande. Os resultados são tão expressivos que a equipe, também campeã da Copa do Nordeste, pode entrar para o rol das grandes jornadas como a melhor participação alvinegra na primeira divisão durante a era dos pontos corridos. O formato atual existe desde 2006. Viu, galera? O feito é do elenco de 2010. Na época, o clube ficou na vice-liderança do Brasileirão, só atrás do Corinthians após 7 rodadas. Eu vou usar o... Tem que inseguro não. No elenco, um trio de ferro no meio campo. Quem não lembra do trio de ferro, né? Heleno, João Marcos e Michel. Esse vai ficar para a memória do resto da vida, ele não apaga. A criação de Geraldo e o talento de Misael na frente. Misael inclusive era um jogador que, se pensasse grande, na minha opinião, estaria hoje como um dos melhores jogadores do Ceará na história. Pensou direitinho, foi embora, tá aí, o Vozão crescendo cada vez mais, enquanto ele desapareceu. Depois de lá ninguém mais viu, né? Ceará no Brasileirão de 2020. Atenção aí, galera, uma observação. Ceará no Brasileirão de 2020 para 2010. Jogos 31 contra 38. Vitórias 11 e 10. Empates 9 e 17. Derrotas 11 e 11. Aproveitamento de 45,2% e 41,2%, né? Gols feitos hoje 45, né? Na época 35, né? Lembrando que é um após o outro, né? A primeira parte é 2020, a segunda parte eu disser contra porque a segunda parte é 2010, beleza? E gols sofridos 41 contra 44. Então nós estamos batendo recorde, né? Provavelmente passa esses números aí, não tenha dúvida, né? Que ainda faltam várias rodadas, né? Então a gente supera esse aproveitamento aí, né? O saldo: classificação para a Copa Sul-Americana e a 12ª posição no geral. Confira os fatores que foram para o atual Ceará superar o time de 10 anos atrás. Vamos lá. Falta 6 pontos para superar, lembrando, viu? Falta 6 pontos para superar o elenco, né, de 2010, que dá tendo para passar. O Ceará está muito próximo de obter o recorde máximo de pontos na Série A. Com 31 rodadas realizadas, o Vovô tem 42 pontos, né, praticamente selando a manutenção na elite nacional. O número máximo já obtido pela equipe na competição foi 47, ou seja, restam 6 pontos para superar a pontuação de 2020, né? Restando 7 jogos, pode conseguir a marca com 2 vitórias.
certeza. O Ceará em 2010 foi coroado com uma vaga na Copa Sul-Americana. Foi a primeira vez que nós fomos, né? Na Copa Sul-Americana ao término do Brasileirão. Vale ressaltar que o time foi o primeiro cearense a conquistar a classificação, conseguindo também a Copa Conmebol de 1995, nós participamos da Copa Conmebol, viu? Lembram aí, para depois não virem falar, dizer que nós não participamos de nenhuma competição internacional. Em 1995 participamos da Copa Conmebol, né? Hoje o plantel atual tem 89,6% de chance de se garantir na Sula e 2% na Libertadores. Isso, né, na situação atual. A cada rodada pode aumentar essa situação, viu, galera? Um detalhe, na outra campanha o time também tinha 42 pontos após 31 jogos, né? O Ceará está na 10ª posição na tabela de classificação, né? Caso termine a temporada nessa colocação, já ultrapassa o melhor índice registrado, que era 12º, obtido em 2010. Em números gerais, a campanha atual, comparada com a do próprio time, tem mais vitórias, 11 contra 10, gol sofrido 45-35, como foi dito agora há pouco, né? E menos sofridos, que é 41 e levou 44 na época. O desafio então é pela regularidade para seguir fazendo história, né? A história. Então é isso, né? Então vamos bater recordes e recordes mais vezes, né? A cada ano estamos batendo, para falar a verdade, cada ano estamos batendo esses recordes, né? Isso só tem a engrandecer o clube, né? E dar orgulho para a nossa torcida, que é grande, né? E que merecemos, né? Essas alegrias, essas glórias, né? Do nosso Vozão. Beleza, galera? Então era isso do pré-jogo, né? Era isso do pré-jogo que eu queria mostrar para vocês. Depois do jogo vamos fazer também um pós-jogo para a gente ver como é, né? Para a gente analisar o jogo como foi em si, né? E venha com que esse pós-jogo venha com vitória, né? Para nós seguir em frente e subir cada vez mais na tabela, beleza, galera? Tudo de bom, Deus abençoe, um ótimo fim de semana a todos e energia positiva aí para esse jogo. Vamos estar ligados com energia positiva, né? Com aquela energia toda, né? Passar essa energia aí pro nosso time aí, para se Deus quiser, nós conseguimos esses 3 pontos aí, que é para nossa alegria. Tudo de bom, Deus abençoe. Pra cima deles, Vozão. Vamos assar um pouquinho aí para comer, né?